Cada lugar, cada povo, cada cultura constrói as suas narrativas, as suas representações, o elemento necessário para a comunhão social. Isso acontece, em geral, a partir de um mito fundador, uma história do passado recuperada, redimensionada, hiperdimensionada, reconstruída para ser o que Michel Maffesoli chama de cimento social. O Rio Grande do Sul não é diferente. Os republicanos de Júlio de Castilhos, na época em que estudavam na Faculdade de Direito de São Paulo, decidiram recuperar a Revolução Farroupilha para ser o mito fundador, o elemento basilar da identidade daqueles que seriam chamados de gaúchos. A Guerra Civil de 1835-1845. Acontece que essa guerra civil, que teve momentos épicos, também teve o mais vergonhoso, talvez, de todos os atos da história do Rio Grande do Sul. O massacre de Poroncos, acontecido em 14 de novembro de 1844, quando os negros que lutavam com os farroupilhas foram dizimados ou caíram prisioneiros. As forças imperiais atacaram na madrugada o setor negro do acampamento Farroupilha. E tudo isso porque teria havido uma combinação entre o Barão de Caxias, chefe imperial, e Davi Canabarro, chefe Farroupilha. Há uma carta que comprovaria isso, uma carta de Caxias a Morinque, que comandou o ataque, dando conta da combinação com Canabarro. Mais tarde, haveria uma polêmica dizendo que essa carta era falsa, mas a assinatura verdadeira. Por quê? Teria sido uma intriga para desqualificar Canabarro. A carta teria sido escrita depois dos fatos e a assinatura colocada para dar força à intriga. Dois historiadores enfrentaram-se em torno da autenticidade da carta. Ferreira Rodrigues, pró-Farroupilha, e Alfredo Varela, estarrecido com a possibilidade de traição de Canabarro. O importante a dizer é o seguinte: os negros, lanceiros ou infantes, foram atacados numa situação de absoluta desigualdade. Os lanceiros lutavam a cavalo e com suas lanças, os infantes a pé e com arma de fogo. E estes foram desarmados na véspera por Canabarro, que, segundo a documentação, retirou o cartuchão. Não interessa aqui agora discutir, porque seria longo, as razões desse ato de Canabarro que aconteceu. O primeiro, um dos primeiros, o fundamental a denunciar o massacre de Poroncos foi o tenente Caldeira, que lutou entre os lanceiros. Caldeira botou fogo no circo e documentou. Mesmo que esqueçamos a carta, deixemos de lado a carta, há indícios suficientes, e eu os estudei para este livro, História Regional da Infâmia, O Destino dos Negros Farrapos e Outras Iniquidades Brasileiras, ou Como se Produzem os Imaginários. Há indícios suficientes para mostrar que Canabarro sabia da aproximação das tropas imperiais e nada fez, salvo desarmar os infantes. Há um aviso dado pela irmã do general Neto, que tinha campo nas proximidades, e mandou um emissário
dizer que os imperiais estavam perto. Há um confronto entre as vanguardas, destacamentos de imperiais e farroupilhas acontecido alguns dias antes. As informações eram claras e até abundantes. E mesmo assim, a tal surpresa aconteceu. Desde o final dos anos 1830, os farroupilhas cooptavam negros dos imperiais para aumentar a sua mão de obra militar. E quando eles viram que a guerra civil estava perdida e começaram a negociar uma anistia, depararam-se com o grande problema. O que fazer dos negros? Os imperiais queriam de volta esses negros. Os proprietários reclamavam a devolução do que, pela legislação vigente, era deles. Os farroupilhas temiam que, devolvidos, esses negros, se ficassem no Rio Grande do Sul, viessem assim surgir contra tal vilania. E alguns farroupilhas até se envergonhavam dessa possibilidade. Vale lembrar que a Constituição Farroupilha, escrita em Alegrete, mantinha a escravidão. Eles não eram abolicionistas, salvo um ou outro. Antônio Vicente da Fontoura, o homem que negociou a anistia com o Império, era um escravista convicto. Então os negros tornaram-se um problema. Devolvê-los era desonroso ou perigoso, então pensou-se em eliminá-los. Mas mais de 100 caíram prisioneiros. Disse durante algum tempo que esses prisioneiros tinham sido libertados ou incorporados ao exército imperial. Mas eles foram, conforme mostra a farta documentação, enviados para o Rio de Janeiro, conforme exigia o Império. Eu mesmo pude localizar o local para onde eles foram remetidos. Durante muito tempo havia dúvidas sobre esse ponto. Falava-se, por exemplo, na Fazenda Imperial Santa Cruz. Eles foram mandados para o arsenal da Marinha. Viraram escravos da nação. Realizaram os trabalhos mais vis de então. E esse é outro ponto. O que conta mesmo é dizer que esses bravos negros ou foram mortos, desarmados em porongos, ou caíram prisioneiros e foram devolvidos ao Império. Os proprietários seriam indenizados em 1848. É um episódio triste da nossa história, que precisa ser recuperado, reconstituído, contado, narrado. Porque o papel do historiador é buscar a verdade possível através dos documentos e da relação entre eles. E as sociedades precisam de verdade para nortear o futuro, para explicar o passado e para cristalizar o presente. Não é mais possível ignorar o que houve em Porongos e por que houve. E, fundamentalmente, porque se escondeu essa história. Ela é bem mais complexa do que eu estou dizendo aqui. Ela é cheia de detalhes. Eu trabalhei com 17 mil documentos da Revolução Farroupilha para entrelaçar, mostrar, revelar ponto por ponto, dando coerência e combatendo cada mitologia construída ao longo do tempo. São muitos mitos, são muitas narrativas, são muitas versões e muitas incoerências que, com a ajuda dos documentos, é possível desmontar. Porongos é certamente o mais triste episódio da Guerra Civil.
um episódio que ficou sepultado durante muito tempo e que agora não pode mais ser escondido. Ele faz parte também da construção do preconceito. Silencia ou silenciava o fundamental papel dos negros na Revolução Farroupilha e, é claro, omitia essa terrível traição que mancha uma história que sequer apenas de heróis, de bravos, de homens de moralidade ilibada. Então, quando falamos da construção de uma identidade, precisamos olhar nos desvãos, nas brechas, por trás do cenário, para ver o que lá se esconde. Porongos exige um olhar atento e a determinação de dizer: foi um massacre, foi uma traição, foi infame. E as gerações atuais e futuras precisam saber disso.